Olá, sejam bem-vindos ao Câmara Reentrevista. Hoje nós vamos falar de um dado preocupante, o aumento de mais de 300% de casos de dengue no estado do Rio de Janeiro. A comparação é com o período de janeiro a outubro de 2021. Os números chamam a atenção especialmente porque o verão ainda nem chegou e é a estação em que a doença mais se propaga. A chikungunya também aumentou 24%. O superintendente de Vigilância de Saúde do município, Márcio Garcia, nos atende para conversar sobre isso. Obrigada, Márcio, pela sua participação. Antes da gente começar a conversar, vamos assistir uma reportagem. A Organização Pan-Americana de Saúde da OMS define a dengue como um vírus transmitido por mosquitos fêmea, principalmente da espécie Aedes albopictus. Esses vetores também transmitem chikungunya e zika. As 3 doenças são infecciosas e febris, podem ser assintomáticas ou chegar a quadros mais graves como hemorragia e choque, que é o que é chamado de dengue hemorrágica. Os sintomas são febre alta, dor de cabeça ou nos olhos, cansaço, dores, falta de apetite, náuseas, tonteiras, vômitos e manchas avermelhadas na pele que podem durar de 1 semana a 10 dias. São 4 vírus da dengue. Atualmente, a maior circulação no estado do Rio de Janeiro é dos sorotipos 1 e 2, que é o predominante. Esse não circula no Rio de Janeiro desde 2008 e é um dos fatores ligados ao aumento de casos registrado esse ano. O retorno está sendo monitorado desde 2019. Foi o vírus tipo 2 da dengue o responsável pela maior epidemia que o estado enfrentou em 2008. Quem nasceu depois desse período não tem imunidade para o subtipo do vírus, levando uma importante parcela da população a estar suscetível. Márcio, a Secretaria Municipal de Saúde monitora a doença através do Observatório Epidemiológico da cidade do Rio de Janeiro. Qual é a situação aqui na cidade? Então, primeiramente gostaria de saudar todos os ouvintes do programa, saudar você, Mariana. A situação da dengue hoje na cidade do Rio de Janeiro, de fato, nós temos um aumento importante quando a gente compara o ano de 2022 com o ano de 2021 e com o ano de 2020. Porém, isso nos preocupa, claro, porque qualquer caso de dengue nos preocupa, é uma doença importante, é um problema de saúde pública importante, mas uma observação técnica que a gente faz é que a comparação mais correta, quando nós falamos de dengue, é comparar o ano com toda a série histórica, ou seja, com o que ocorreu nos últimos 10 anos. Né? Aí a gente compara o número de casos do ano, que nós estamos comparando, no caso de 2022, com a média dos últimos 10 anos. Quando a gente faz isso, a gente observa que esse número de 2022 é importante, mas ele praticamente não ultrapassa a média dos outros anos. Né? Por que eu estou dizendo isso? Nós estamos comparando um ano de 2022, que a gente está aí, felizmente, numa situação em relação à pandemia de Covid muito mais confortável, né? Torcemos aí para sair dessa situação de pandemia, com 2 anos anteriores que foram muito duros em relação à Covid. Né? Você vai se lembrar, os nossos telespectadores vão se lembrar que nós tivemos momentos de muitas restrições, de isolamento social, nós tivemos momento que todo o sistema de saúde estava voltado para o atendimento de casos de Covid. Então, isso nos faz pensar em algumas hipóteses que podem justificar a gente... Por exemplo, as pessoas ficaram mais dentro de casa, as pessoas puderam cuidar mais dos seus imóveis. A gente sabe que a maior parte dos focos de dengue são intradomiciliares. Algumas pessoas adoeceram e não procuraram o sistema de saúde porque provavelmente estavam com sintomas leves e tinham receio de procurar uma unidade de saúde e correr um risco de contrair Covid, por exemplo. O que eu quero dizer em resumo? Nós estamos comparando anos completamente diferentes. É por isso que a comparação mais correta seria com toda a série histórica, não desmerecendo a importância destes
4.000 casos, 4.400 casos, esse é o número mais atual de dengue que nós já temos registrado aí no ano de 2022. Perfeito. A Prefeitura também mantém um plano de contingência ativo para o enfrentamento da dengue em qualquer cenário epidemiológico, ou seja, a dengue é sempre uma questão para os cariocas. Como é que funciona esse plano, Márcio? A dengue é isso mesmo, assim, ela é uma triste realidade, mas ela é um problema de saúde pública secular, né? Ela existe no Brasil, especialmente no Rio de Janeiro, há décadas. E a história mostra isso, né? É uma doença difícil de ser controlada, né? Inclusive, essa é a palavra mais correta, né? A gente não usa a palavra acabar com a dengue, eliminar a dengue. A gente quer a dengue controlada, porque são vários fatores que fazem com que a doença aconteça. E é para isso que a gente tem, sim, um plano de contingência para o enfrentamento da dengue. A gente sabe, e a história nos ensina isso, a epidemiologia nos ensina isso, que o período que a gente espera, que a gente pode ter um aumento de casos de dengue, é um período aí, que é o grande período do verão, né? Então, a gente começa agora, em dezembro, quando a temperatura começa a aumentar um pouco, juntamente com algumas chuvas de verão que acontecem, a gente pode, sim, ter um aumento de casos de dengue, e esse aumento começa a sinalizar agora, mas, historicamente, quando a gente olha o comportamento da dengue na cidade do Rio de Janeiro, os meses que nós temos mais casos são os meses de março, abril e maio. Esse seria o pico do nosso aumento de casos quando a gente olha toda a série histórica. Então, a gente começa a trabalhar agora, assim, com mais intensidade, porque a gente trabalha, na verdade, o ano todo, né? Mas esse período que antecede o verão, ele é super importante. E aí eu vou contar alguns números aí do ano de 2022 para traduzir com números o que a Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro está fazendo. Sim. Hoje nós temos aí um total de 2.312 agentes de vigilância em saúde, né? Os antigos agentes de controle de endemias, são pessoas aptas, competentes para trabalhar especificamente questões ambientais e, com maior destaque, o controle da dengue. São funcionários públicos da Prefeitura do Rio de Janeiro. Este ano, já foram visitados, até o dia 22 de outubro, 8.442.353 imóveis, e já foram eliminados, tratados, um total de 1.485.689 recipientes. São números muito grandes, né? Porque a gente fala da cidade do Rio de Janeiro, que é imensa e que tem suas diferenças. E um outro ponto importante que a gente acabou de fazer, Mariana, é o levantamento rápido do índice de infestação de Aedes aegypti. É uma estratégia nacional, todo o Brasil faz, é recomendado fazer até 4 vezes no ano, mas em outubro é feito esse levantamento, esse de outubro é obrigatório, todo o país faz, e ele nos dá o seguinte dado, dos imóveis do Rio de Janeiro, ele estima quantos por cento foi encontrado a larva do mosquito Aedes aegypti. Ele é um instrumento rápido, em uma semana a gente faz, é por amostragem, não são todas as casas que são visitadas, mas ele dá um dado interessante, que nos norteia para as ações de controle durante os próximos meses. E aí eu vou passar alguns dados desse último levantamento. Ele é conhecido como LIRA, a sigla dele, Levantamento Rápido do Índice de Infestação de Aedes. E o que nós temos no município do Rio de Janeiro hoje é que 0,98% dos imóveis foi encontrado larva do Aedes aegypti. É considerado pelos parâmetros nacionais o índice satisfatório, tá? Inclusive, ele foi o menor desse ano. Porém, isso não nos permite baixar a guarda, porque esse percentual ele é suficiente para a ocorrência de casos de dengue. E, Márcio, você está falando dessas diferenças, exatamente diferenças entre dengue, chikungunya e zika, que, por exemplo, não aumentou
o número de casos. E também é importante a gente dizer que em 2022 não houve mortes de nenhuma dessas 3 doenças aqui no Rio. Isso. Na verdade, esses dados que eu acabei de apresentar, eles são relacionados ao mosquito Aedes aegypti, né? Que ele é capaz de transmitir as 3 doenças. Então, essa é uma parte boa, né? Se eu combato este mosquito, eu, consequentemente, estou reduzindo o número de casos das 3 doenças. Realmente, o Zika vírus, nós não temos identificação nesses últimos anos, depois daquela grande onda há 7 anos atrás, 6 anos atrás, e a gente tem tendo uma ocorrência pequena de chikungunya, mas, assim, cada caso importa, até porque é uma doença bastante dura para quem pega ela, né? Doída, inclusive, né? Podendo ficar vários meses ali com sinais e sintomas relacionados à dor muscular, à dor nas articulações. Mas o nosso problema mais importante hoje segue sendo a dengue. No próximo bloco a gente continua falando disso então, tá? O Câmara Rio Entrevista vai para um rápido intervalo, mas volta já, não sai daí. Voltamos com o Câmara Rio Entrevista, hoje conversando com o Márcio Garcia, superintendente de Vigilância de Saúde do Rio. A gente foi às ruas falar de dengue, vamos ver o que as pessoas nos contam. Dor no corpo, febre, mancha no corpo também, avermelhado. É horrível, né? Porque, tipo, bate como se fosse um desânimo mesmo no seu corpo. Falta forças, entendeu? Dessa forma. Muito dolorido. Eu senti muita dor. Muita dor. Eu tinha as articulações, eu fiquei bem impossibilitada. Minhas articulações, assim, muito doloridas. Não deixar nenhuma água exposta muitos dias, então não deixo nada que vai contaminar ali, que vai ficar, acumular água, né? E basicamente acho que é isso, eu nunca tive, sempre tomo muito cuidado em casa com as plantas, com os vasos, tudo. A dica é sempre a questão mesmo da gente realizar a nossa parte em relação à nossa cidade, né? Contribuir com as vias públicas, não depositando lixo e observar em nossas casas, né, se há algum foco da dengue. Aí, Márcio, muita gente já teve dengue. Quem teve chikungunya invariavelmente convive com sequelas durante um bom tempo. Agora, há que se ter uma consciência ambiental e também coletiva no combate ao Aedes aegypti. A gente tem um dado importante, né? Esse dado já foi muito bem estudado por vários institutos, pela Fiocruz, por vários pesquisadores. O Aedes aegypti, Mariana, ele é um mosquito, ele gosta de gente. Ele precisa, para se reproduzir, se alimentar. E a alimentação desse mosquito é de sangue humano. Então, é por isso que eu digo que ele gosta de gente. Várias pessoas dizem isso. Se ele não tiver sangue humano, ele não se multiplica. A fêmea, que é ela que é a responsável pela transmissão, porque é ela que se alimenta do sangue humano e ela usa esse sangue para produzir ali novos mosquitos, né? Então, coloca os ovos que viram larvas, depois que viram pupa e depois viram mosquitos. Então, realmente, é uma característica biológica desse vetor. Precisa do sangue humano. Consequentemente, onde é que está o sangue humano? Está na residência, está no local de trabalho, está na escola, está onde as pessoas estão. Então, a gente precisa, prioritariamente, cuidar desses espaços. No Rio de Janeiro, tem mais um dado importante, que o último Lira nos deu. 27% dos imóveis onde foi encontrado a larva do mosquito é o que a gente chama de depósitos móveis. Eles não são fixos. São os pratinhos de planta, os vasos, as garrafas. Então, em 27% foi encontrado nestes tipos de depósitos. E o segundo depósito mais importante é o que a gente chama de depósitos fixos. Foi 25,3%. É o ralo, é a calha, é a piscina não tratada. Então, essa é uma boa dica. Então, atenção para esses locais. Aquela turma que gosta de guardar uma garrafa, que vai para reciclagem depois.
ou até para comprar uma bebida retornável, né, que você leva a garrafa e compra, não tem problema. Você só precisa colocar essas garrafas no local correto. Coloca elas invertidas, com a boca para baixo, que nunca vai acumular água. Pratinho de planta. Coloca terra no pratinho de areia, né, no pratinho de planta, porque mesmo que se cair água ali, não vai ter acúmulo de água. Eu guardo material porque eu mando para reciclagem. Coloca numa área coberta, cobre com saco plástico. São algumas dicas para o dia a dia. Em relação aos depósitos fixos, o que eu falo com o ralo? O que eu faço com o ralo? É só jogar água naquele ralo para que a água circule ali dentro. E quando não tiver água, você observar se está tendo um desnível ali para a água não ficar acumulada naquele ralo. A calha, muitas vezes tem árvore nas casas que caem folhas e entope aquela calha. Aí a água vai acumular. Então, uma vez por semana, dá uma olhada para ver se a calha está desobstruída. A piscina, se a piscina estiver em uso, estiver limpa, estiver tratada, estiver clorada, aquela piscina não é um risco. Mas se ela estiver abandonada, com aquela água lá que não tem ninguém usando, ninguém movimentando ela, não está clorada, não está filtrada, aquela piscina ela é um risco. Eu preciso fazer isso, você precisa fazer isso, o meu vizinho precisa fazer isso, a coletividade precisa fazer isso. E uma outra dica que a gente deixa aqui para todo mundo que estiver nos assistindo deixe o agente de vigilância e saúde entrar na sua casa. Eles têm crachá, eles se identificam. Se você tiver uma dúvida, você pode ligar para o telefone da prefeitura, 1746, para conferir se aquele agente realmente é o agente. Em caso de denúncias ou em caso de focos que não tenham ninguém que mora lá, é um terreno baldio, ou até uma casa abandonada, a população também pode ligar para o 1746. Só nesse ano de 2020, Mariana, nós recebemos 3.520 chamados no 1746, sobre dengue só. E nós atendemos 96,3% desses chamados em até 5 dias. Houve uma visita de um agente público, do agente de vigilância e saúde, para entender aquela situação e buscar uma resolução. Márcio, muito obrigada pela entrevista. Até uma próxima. Até mais, estamos à disposição. O Câmara Rio Entrevista dessa semana fica por aqui. Você pode rever esse conteúdo pelo canal da Rio TV Câmara no YouTube, além de acompanhar as novidades da Câmara Municipal no nosso site, câmara.rio, e também pelas nossas redes sociais, @Câmara Rio. Muito obrigada pela companhia. Até o próximo encontro.